Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. A força da natureza impôs-se e as tempestades praticamente eclipsaram a campanha eleitoral. A discussão nesta reta final rumo às presidenciais do próximo domingo, 8 de fevereiro, foi se devia ou não haver eleições. A pergunta também para a jogada da semana, na segunda parte do Fora do Baralho, com os 4 ases da análise política, Jorge Fernandes, Luís Aguiar Conraria, Nuno Garopa e Susana Peralta. Vamos tentar fazer o balanço possível de uma campanha, no mínimo, bizarra e com o país, com as populações viradas do avesso. Tens, a propósito, nesta primeira parte, Susana, 2 cartas de espadas para 2 membros do governo, desde logo o primeiro-ministro, pela forma como reagiu à tragédia logo no primeiro Conselho de Ministros extraordinário. O nosso sentimento e as nossas condolências para com as famílias daqueles que não evitaram a trágica consequência de perderem a vida. Foram estas as palavras iniciais de Luís Montenegro no domingo passado, sendo que esta quinta-feira, depois de um outro Conselho de Ministros, Luís Montenegro, logo nas primeiras palavras, foi mais empático e mais solidário com as populações. Tentou, de alguma maneira, emendar a mão. Conseguiu, Susana? Não conseguiu nada emendar a mão. Ele, de resto, na primeira declaração também apresentou condolências. Eu acho que eu não percebi muito bem qual é que era o objetivo desta expressão, aqueles que não evitaram a trágica consequência de perder a vida. Porque se é um eufemismo, é extremamente infeliz. Ou seja, morreram pessoas. Nós somos todos adultos, este país é adulto, aparentemente o governo não é, na gestão de uma crise deste género. E não é só o governo que não é, também enfim, os serviços da proteção civil, etc., parece que nada funciona, mas seja como for, nós somos adultos e, portanto, morreram pessoas e eu acho que nós estamos todos preparados para ouvir o Primeiro-Ministro falar de mortes. Essa é uma opção, é que isto tenha sido um eufemismo e se for um eufemismo é infantilizante e é francamente patético. A outra opção, que também me ocorre, porque às vezes é algo que acontece frequentemente ao Primeiro-Ministro, é tentar tornar frases que podiam ser muito simples em umas coisas com uns floreados, andar ali à volta para tentar, quase parece aquelas figuras de sketches que querem falar caro, o que também seria péssimo, sobretudo no momento destes, não é? de realmente trágico. Portanto, as pessoas, e depois obviamente quem mete os pés pelas mãos, porque depois ao tentar ou a opção do eufemismo, que é má, ou a opção de tentar aqui tornar uma frase um bocadinho floreada, que também é péssima, acaba por meter os pés pelas mãos e falar das pessoas que não evitaram a trágica consequência de morrerem. Ora, isto é, obviamente que isto não foi de maneira nenhuma intencional da parte do Primeiro-Ministro, mas é completamente trágico neste momento que ele esteja a atribuir, através destas palavras, a responsabilidade da morte aos desgraçados que foram apanhados por uma tempestade, para as quais enfim, os especialistas concorrem no diagnóstico que não houve avisos suficientes e depois também, daquilo que eu tenho ouvido os especialistas a falar disto, há um grande problema e aliás devo dizer que isso foi agora mesmo na conferência de imprensa que estávamos a ouvir em direto da Proteção Civil, que estão a dizer às pessoas para agirem com segurança, para salvaguardar os bens. Aquilo que eu tenho ouvido, a generalidade dos especialistas que têm passado nos meios de comunicação social, é que este tipo de ação tem que ser muito mais dirigida, é dizer às pessoas em determinadas freguesias, às vezes mesmo em determinadas ruas, o que é que têm de fazer concretamente. E, portanto, esta completa falta de jeito do Primeiro-Ministro acaba por depois a atribuir as culpas de quem morreu aos próprios mortos. Portanto, isto é mais um... Eu gostava, não sei se o Governo tem lá tanta gente de comunicação metida nos gabinetes e depois não é capaz, não tem uns guiões de comunicação de crise. Eu acho isto verdadeiramente patético. E só para terminar, relativamente ao Ministro Castro Almeida, quando ele fala do ordenado de janeiro e que no fundo que as pessoas façam estender o ordenado de janeiro antes de chegarem os apoios do Governo, depois já agora também os apoios eram 1.000 euros ou eram 1.000 euros vezes 12, estou a arredondar, que também é em si, imagina as pessoas em situação de grande stress, de não saberem se vão conseguir reparar as casas, comprar tudo o que avariou, etc. Não percebem muito bem se vão receber 1.000 ou 12.000 euros, estou a arredondar, afinal, é absurdo. São 12.000. Afinal são 12.000, exato. Sim.
Mas como é que isto não foi comunicado com toda a clareza desde o início? Onde é que esta gente tem a cabeça? E a ideia peregrina de que as pessoas vão usar o ordenado. Ora, o ordenado, em princípio, para a maior parte das pessoas, ou para uma parte substancial da população, serve para as despesas correntes, não serve para despesas extraordinárias. E é patético, outra vez, peço desculpa, eu hoje estou mesmo pessimista, que o Ministro da Economia não percebe nem da economia, nem de economia, para dizer uma coisa destas. Sendo que... Posso, Vanessa? Sim. Se eu me lembro corretamente, eu estive fora aqui uns dias, portanto posso ter apanhado mal uma notícia, a verdade é que a primeira publicação do Governo diz que é um mês. Sim, que era esse valor a dividir por 12, mas depois houve um esclarecimento que afinal é a multiplicar por 12. Portanto, não são 1.000 euros, são 12.900. Quer dizer, é um esclarecimento, não é bem um esclarecimento. Quer dizer, eles podem lhe ter chamado um esclarecimento, mas não foi um esclarecimento, foi uma correção àquilo que estava escrito. Não foi um esclarecimento, ou seja, não foi um lapsus língua do Ministro, foi o que eles escreveram. Depois corrigiram. Podem lhe chamar esclarecimento, claro, mas foi uma correção. Tens razão, o Luís tem razão. Sim, na verdade o valor inicial errado foi adiantado pelo Ministério do Trabalho e depois foi corrigido pelo gabinete do Primeiro-Ministro. Vamos avançar para uma outra carta que também tem que ver ainda com o mau tempo, lançada aqui pelo Nuno Garopa, já ia trocar aqui os apelidos. Nuno, é para o Presidente da República que sugeriu uma comissão técnica independente para avaliar a gestão desta crise e os estragos provocados pelas intempéries. Efetivamente, aliás, eu queria dizer, porque muitas vezes tenho sido aqui bastante crítico do Presidente da República, que nesta matéria eu considero que o Presidente da República esteve bastante melhor do que o Primeiro-Ministro e a Ministra da Administração Interna e, portanto, nesse sentido, acho que esteve muitos furos acima daquilo que é o desempenho do Governo nesta crise e tendo em conta que é um Presidente em final de mandato, não teria tantas razões para ter tido o envolvimento que teve, portanto parece-me que aí há que assinalar esse ponto e há que assinalar esta proposta apenas para dizer que parece óbvia, mas também para lembrar que a crise e as consequências de tudo isto não acabam no dia em que isto acaba, porque nós também já tivemos uma iniciativa semelhante e bem pensada quando foi dos incêndios de 2017 e 2018, uma comissão técnica independente que fez um grande relatório sobre o que é que estava mal e depois nunca mais ninguém pegou naquilo. Não é? Cada vez que há um incêndio num verão, lá vem alguém dizer que no papel fizeram-se umas tantas medidas, mas a questão aqui não é só os políticos. Nós estamos numa fase que culpamos os políticos, eles é que são os bandidos que não fazem, eles não trabalham, eles deixam o Estado chegar a este Estado. Mas também há um grande papel aqui, um grande falhanço, quer da sociedade civil, quer da comunicação social, que quando nós estamos nestas épocas, ninguém quer saber onde é que estão essas comissões, ninguém quer saber onde é que estão esses planos, ninguém quer saber o que é que foi feito, só voltamos a falar do assunto quando há outro desastre. E, portanto, a proposta do Presidente da República merece, da minha parte, copas ou ouros, mas aqui com um aviso à sociedade civil e à comunicação social. Espero que desta vez não façam o mesmo que fizeram nos últimos 10 anos, que quando as coisas acontecem, ai meu Deus, e depois passa o assunto e o assunto morre, até o ai meu Deus seguinte. Não é? Na prática, até lançaste aqui várias cartas, uma de copas para o Presidente e outras mais negativas também. Luís Aguiar Conraria, vamos agora sair aqui um pouco do mau tempo. Na segunda parte, na jogada da semana, já vamos voltar a propósito da campanha eleitoral e das presidenciais do próximo domingo, mas queres falar aqui da Iniciativa Liberal, porque consideras que o partido tentou espalhar desinformação a propósito das denúncias de assédio? E por isso merecem os meus paus, e portanto o meu naipe aqui é paus. Eu queria começar, queria aqui rapidamente relatar 3 notícias. Portanto, começar por lembrar que quando rebentou o escândalo, a determinada altura insinuam que Inês Bichão, por onde quer que passe, faz queixas e se queixa de assédio sexual. Era uma forma de dizer que o problema era dela e que ela já tinha o hábito de levantar essa questão, insinuando então que seriam falsidades. E depois há uma notícia de há 2 semanas no DN, onde a jornalista, neste caso a Fernanda Câncio, foi investigar esses rumores. E, portanto, obviamente, em off, disseram-lhe quem é que eram os tais envolvidos que teriam sido acusados, e ela foi investigar e não encontrou acusação nenhuma, e, portanto, o título da notícia, que é um título que resume a notícia e, portanto, que resume corretamente a notícia, diz: Cotrim exortou os jornalistas a procurar outras queixas de assédio, o DN investigou e nada encontrou.
Portanto, isto foi há 2 semanas. Entretanto, na semana passada, aliás, ou no início desta semana, alguém a ter soprado uma notícia semelhante ou aqui alguma coisa para um jornalista do Observador, neste caso ao Luís Rosa, que faz um título de notícia que é: Inês Bichão relatou perseguição em 2025, o Ministério Público arquivou o inquérito. Isto dá a entender, mais uma vez, que a senhora anda a fazer queixas e pronto, e depois foi arquivado o inquérito. Uma pessoa vai ver a notícia com cuidado, não se deixando ficar pelo título, portanto aqui o título é altamente enganador, e uma pessoa lê a notícia e percebe que não há notícia nenhuma. Isto trata-se de um caso em que ela esteve no supermercado, em que havia um homem que estava a apontar o telemóvel para ela e constantemente a chocar com ela. Os próprios seguranças do supermercado repararam nisso e chamaram o homem à parte e por aí fora. E, na verdade, ela não apresentou queixa nenhuma. Portanto, aqui a única notícia razoável seria... aliás, nem sequer há notícia aqui, na minha opinião. Pronto, mas claramente é mais uma notícia construída para pôr em causa, digamos que a honestidade, ou pelo menos, sim, a honestidade de Inês Bichão. E finalmente temos a notícia que rebentou, acho que ontem ou anteontem, em que ficamos a saber que a Iniciativa Liberal, afinal, sabe de denúncias internas de assédio sexual. E, portanto, quando andou a desmentir e a dizer que não tinham conhecimento de nada, talvez formalmente não tivessem mentido, porque estas queixas não eram relativas a Cotrim, mas claramente deram a entender o contrário, deram a entender que não sabiam de nada. E, aliás, aquela publicação da Inês Bichão, aquela que depois veio cá para fora, que foi publicada no Instagram em privado, falava em Cotrim, mas falava em mais 3 nomes. E na altura começou-se a falar que aquilo era um problema da Iniciativa Liberal e que na Iniciativa Liberal havia aqueles problemas de assédio. Portanto, aqueles desmentidos que fizeram, na verdade, mais não foram do que defletirem a verdade e, portanto, esconderem a verdade e pronto, e digamos que esconder a verdade relatando apenas factos corretos é uma forma de mentir, é uma forma de mentir dizendo meias verdades e, aliás, por isso é que nos tribunais americanos, quando se faz aquele juramento, se jura dizer a verdade e depois se acrescenta e toda a verdade. Aí ele não fez esta segunda parte do e toda a verdade, pelo contrário, propositadamente omitiu. E, portanto, merecem uma condenação muito, muito forte. E a verdade é que tens pouco tempo, Jorge Fernandes, agora para a carta que queres lançar, de espadas. Pedro Sánchez merece espadas. Não é a primeira vez que tens cartas negativas para o primeiro-ministro espanhol pela legalização extraordinária de imigrantes. Bem, o problema não seria a legalização em si. Isto é como em tudo. A democracia é forma, acima de tudo. Bem, eu teria aqui uma série de coisas para dizer, mas como já tenho pouco tempo, o que o Pedro Sánchez está a fazer é uma coisa absolutamente evidente para quem esteja a seguir a política espanhola. Ele está a seguir uma estratégia bem sucedida, de resto, mais bem sucedida do que o PS português, mas é uma estratégia análoga ao Dr. Costa e ao Dr. Santos Silva, porque o Sánchez tem toda aquela retórica anti-extrema-direita, mas na verdade o que Sánchez quer é o Vox o mais forte possível, porque quanto mais forte estiver o Vox, maiores dificuldades terá o PP em formar um governo, porque quer dizer, isto é a leitura sobre coisas, sobre clivagens na política, mostram que a ativação de uma ponta da clivagem, isto é, alguém que esteja fortemente anti-imigração, a melhor maneira para ativar politicamente essas pessoas e mobilizá-las é fazer uma política fortemente pró-imigração, mas isto não é uma política só fortemente pró-imigração. Esta manobra tem exatamente a intenção de atirar gasolina para a fogueira. E há aqui um problema, na minha opinião, que é o problema central de tudo isto, é que Sánchez tem um problema fortíssimo de legitimidade. Ele não tem legitimidade política para fazer isto por um motivo absolutamente evidente. E ele não vai passar esta medida pelo Parlamento, porque sabe que se passasse pelo Parlamento, o Parlamento chumbaria esta medida,
Portanto, ele decidiu fazer isto por decreto, porque sabe, ele é público, quer dizer, todos os partidos já se pronunciaram e, portanto, ele teria, na melhor das hipóteses, uma minoria curta, muito, muito curta, eventualmente o Podemos, o SUMAR e tal, mas, portanto, uma minoria muito curta, portanto, o Parlamento, que é a sede da soberania popular, está contra isto e, portanto, ele está a fazer isto contra o Parlamento e contra a soberania popular. E, portanto, isto é absolutamente evidente o que está aqui. Ele quer tornar-se uma espécie de farol moral da esquerda, não só em Espanha, mas agora também internacionalmente, e o problema disto é que isto vai acabar muito mal, infelizmente, porque ele está só a pensar nele, no curtíssimo prazo, e nem sequer está a pensar no partido dele, nem muito menos no país. Mais cartas negativas nesta primeira parte do Fora do Baralho. A ver, vamos na segunda parte, o balanço que se faz da campanha possível e também das consequências do mau tempo político adentro. Vejo 3 fotos e cai-me tudo. E penso, ela não tem estado em retivos, ela se calhar tem tentado sempre fazer isto. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. É um site de porno que não tem nada a ver com tantra, que ele é só ganhar dinheiro. Episódio 2. Há raparigas a desaparecer. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Jogada da semana no Fora do Baralho, com a Susana Peralta, o Jorge Fernandes, o Nuno Garopa e o Luís Aguiar Conraria. Estamos no último dia de campanha eleitoral para as presidenciais, a meio de uma catástrofe natural que está a assolar o país. Luís, perante uma campanha que quase não existiu, esta campanha oficial, que avaliação é que fazes da postura presidencial dos candidatos, André Ventura e António José Seguro, perante esta catástrofe e o desafio que há de cair em cima de quem for eleito, tendo em conta que os próximos anos vão ser de recuperação? Pronto, começando pelo fim, na verdade não acho que seja nenhum desafio de especial, o desafio é para o Governo, não é para o Presidente da República. Pronto. Já agora, Marcelo Rebelo resposta mais curta e clara não é possível. Marcelo Rebelo de Sousa indicava esta semana que o próximo Presidente ia ter esse desafio, Presidente, Governo e Parlamento. Certo, ele também tinha o desafio de garantir que os fundos do PRR seriam aplicados muito bem e com muita transparência por aí fora e obviamente que não tem competências para isso e, portanto, qualquer ação que ele tenha feito foi basicamente irrelevante. Não, a sério, isto aqui estamos a misturar poderes presidenciais com poderes executivos, obviamente que isto se trata de um assunto para o Executivo. Pronto, ele poderá fazer alguns discursos e não muito mais, seja lá quem for. Mas em relação à tua primeira parte da pergunta, que é como é que estiveram os candidatos, de facto estão numa situação muito difícil, portanto aqui custa-me um bocado criticá-los. Porque obviamente são candidatos, têm umas eleições aqui à porta e se não aparecem, que é na minha opinião o que deviam ter feito, que era ter-se abstido completamente de aparecer nestas situações, se não aparecem, vão parecer distantes e obviamente que a ideia é que não querem saber de nós. E por outro lado, se aparecem, é difícil aparecer sem estarem a fazer demagogia, e algum tipo de populismo, porque lá está, na verdade não têm competências nenhumas nisto. Portanto, eu diria que nisto pareceu-me que André Ventura foi mais demagogo e mais populista do que António José Seguro, mas acho que nenhum excedeu o... Portanto, ou seja, tendo Ventura estado um bocadinho pior, na minha opinião, acho que também não excedeu o razoável. Portanto, esteve dentro dos limites de uma situação que obviamente é muito difícil e os próprios políticos em campanha não sabem o que fazer. Jorge, adiar as eleições em todo o país... e não desculpa, só... Vanessa, não queria só acrescentar uma coisa ao que o Luís disse, porque eu acho que Ventura teve realmente mais sóbrio,
vamos dizer assim, do que é costume, e eu acho que ele próprio tem consciência disso, tanto que a sua insistência em adiar as eleições, quanto a mim, é precisamente porque ele percebe que esta campanha não foi o seu hábito de campanha, não é? Portanto, apesar de eu concordar com o Jorge com o Luís, que o Seguro teve melhor no terreno, a falar com as associações de empresários, com os autarcas, etc., mas ainda assim eu acho que o próprio Ventura reconhece que isto não foi exatamente o seu terreno ideal, por assim dizer. E foi André Ventura que insistiu e até continua a insistir nessa ideia de adiar as eleições em todo o país e não só nos municípios em estado de calamidade, que esses sim podem decidir fazê-lo, e alguns vão mesmo a votos só no domingo seguinte, dia 15. Jorge, teria sido melhor, como pediu André Ventura, arranjar-se uma solução criativa, embora a lei eleitoral impeça esse adiamento geral? Bem, eu acho que só no domingo à noite é que saberemos se faria ou não sentido adiar as eleições. Saberemos com toda a certeza. Na minha opinião, neste momento, com a informação que temos, acho que dever-se-ia ter adiado as eleições. A questão legal, como todos sabemos, é um tigre de papel. Quer dizer, se houver um enorme terremoto em Lisboa no dia de reflexão na última sexta-feira de campanha, é evidente que as eleições são suspensas e são enviadas para a semana seguinte ou para o mês seguinte. Portanto, a questão legal é evidente, tal como o Ventura disse, e Ventura não é, tendo muitos defeitos, a estupidez ou ser burro não é propriamente um deles, quer dizer, havendo maiorias políticas no Parlamento, etc., é sempre possível fazer tudo. E o problema, qual é que eu acho que, na minha opinião, qual é que é o problema de tudo isto? Quer dizer, o dia das eleições tem uma certa solenidade. Há todo um ritual, os rituais contam, e uma bela parte do país está a viver momentos de grandes dificuldades e não quer sequer ouvir falar em eleições. Eu ouvi algumas pessoas fazerem uma analogia com o Covid. Bem, a diferença no Covid é que houve tempo, meses, na verdade, de antecedência, sabíamos a situação em que estávamos e foi possível preparar urnas e locais de voto, foi possível uma série de coisas, a própria sensibilização da população, etc, etc. E depois, quer dizer, há aqui outra questão que eu ouvi muitas vezes, e ouvi várias pessoas a comentar na televisão, que no fundo a ideia de que isto está tudo decidido, portanto, na verdade, vamos acabar com isto rapidamente, porque já sabemos quem é que vai ganhar. E eu acho que sou um democrata até ao último osso mais pequenino do meu corpo. Eu acredito na forma e acho que todos os portugueses deveriam ter a oportunidade de participar em igualdade de circunstâncias nas eleições. E na verdade, eu acho que quem tem mais a ganhar com as eleições manterem-se este domingo é Ventura, precisamente. Por um lado, Seguro já estava a lutar fortemente com a ideia de desmobilização, porque e ele tem, quer dizer, há uma ideia mais ou menos geral, da qual eu partilho, de resto, de que o Seguro vai ganhar. Portanto, eu acho que isto é um dado adquirido neste momento. E, portanto, ele já estava com um problema fortíssimo de desmobilização do seu campo. A juntar a isto, agora, uma abstenção que vai ser altíssima, é evidente, quer dizer, ninguém pensa que naqueles 60 e tal conselhos que estamos a falar, as pessoas vão estar preocupadíssimas com as eleições, especialmente umas eleições que não são disputadas no verdadeiro sentido da palavra. Já sabemos quem é o vencedor antecipadamente. E, portanto, sob esse ponto de vista, é bastante provável que Ventura consiga, do ponto de vista percentual, aproximar-se, por exemplo, dos 40%, o que simbolicamente é importante. Por outro lado, Ventura ganha na mesma porque a ideia e vamos pensar, sair um bocadinho de Lisboa e dos estudos de televisão um bocadinho, a ideia de que existe um abandono, existem portugueses de primeira e de segunda, vai alimentar ainda mais a narrativa do Chega e, portanto, eu não consigo entender qual é o benefício, digamos assim, de mantermos as eleições este fim de semana, considerando as circunstâncias em que o país está e, aparentemente, pelas notícias que estão a ocorrer, amanhã teremos teremos mais chuva, mais problemas meteorológicos. E, portanto, aqui estamos. E portanto, eu acho que, mais uma vez, acabo como comecei. Eu acho que só domingo à noite, quando tivermos os resultados, é que poderemos perceber se realmente fazia ou não sentido adiar as eleições. Mas Seguro pode ter, não acho que perca, mas pode ter um certo susto, digamos assim, com o resultado final. Com este sentimento aqui evidenciado pelo Jorge de parte do país, metade do país mais ou menos votada ao abandono, a sentir-se desta forma, Luís, faria sentido aqui adiar, isso sim, a votação de domingo?
Sim, deixa-me, portanto, estou de acordo com a primeira parte do Jorge, com a parte que o Jorge disse, quanto a previsões sobre se isto beneficia um candidato ou outro, eu não sou agnóstico. És mais prudente. Não quer dizer que o Jorge seja imprudente, não é? Até porque isto não tem importância nenhuma. Mas, de facto, não consigo ter opinião forte sobre isso. E mesmo, pronto, é verdade que no domingo já terei uma opinião mais forte, mas nem sequer essa é garantida, seja que é correta. Mas em relação à questão do ser proibido, vamos lá ver, não é proibido. Em lado nenhum da lei eleitoral diz que é proibido fazer isto. O que a lei eleitoral não prevê é esta situação, que é uma coisa diferente. Prevê situações em que se pode adiar as eleições e não prevê esta situação. Uma coisa é dizer é proibido fazer isto, outra coisa é não se lembrarem disto, que é o que se passou. E é evidente que se houvesse consenso para adiar as eleições, que era possível adiá-las. Até porque isto seria, vamos admitir que é proibido, que não é, mas pronto, mas admitir que é, não existe nenhuma pena prevista, e não haver nenhuma pena prevista, não aconteceria nada. Se todos os agentes políticos estivessem de acordo em adiar uma semana as eleições, ninguém vai preso. E obviamente que as eleições daqui a uma semana não seriam inválidas, não se iria invalidar a eleição para o Presidente e ser necessário fazer umas eleições todas de novo por causa deste adiamento de uma semana. Portanto, esta coisa de dizer que é proibido, a mim não me convence minimamente. Se houver, estou como o Jorge, se houver consenso político, claro que é possível. Se lá tivesse uma linha a dizer é proibido, aí concordo que seria mais complicado, mas essa proibição não existe. E depois o Jorge falou no Covid, e já que estamos a falar de proibições e de coisas ilegais, é bom lembrar que há 5 anos, quando estávamos na situação de Covid, aí sim fez-se uma coisa que foi absurdamente ilegal, que foi mandar todas as pessoas que tinham aquelas suspeitas longínquas de ter Covid, como por exemplo por contactaram com um trabalhador que estava diagnosticado de Covid, impedi-los de votar. Houve centenas de milhares de pessoas há 5 anos que foram impedidas de votar. Isso sim foi tremendamente ilegal, como aliás se viu nas eleições seguintes, quando se pediu parecer à Procuradoria-Geral da República, que obviamente que disse que não se podia proibir as pessoas de votar. Portanto, há 5 anos, sim, houve consenso político para fazer uma coisa claramente inconstitucional e que todos eles sabiam que era inconstitucional. Não há ninguém, no seu perfeito juízo, que não saiba que impedir pessoas de votar numa eleição, e o voto é o que mais sagrado há numa democracia, que era ilegal. E, portanto, acho que sim, que é perfeitamente possível adiar as eleições. E, já agora, se isto tivesse sido decidido com antecedência, então aí teria sido possível. Mas pronto, mas isto eu admito que já é mais difícil e mais rebuscado. Mas o ideal era os candidatos terem ficado em casa uma semana, terem sido suspendidas as campanhas e adiar tudo uma semana. Assim tinha-se evitado esta demagogia de estarem os candidatos à presidência da República a resolver os problemas das populações, que obviamente não resolvem nada. E aqui estamos no último dia de campanha eleitoral. A campanha seguiu, as eleições são no domingo em quase todo o país. Nuno Garopa, também estás aqui do lado do Luís e do Jorge no que toca a esse adiamento que poderia ter sido possível ou não? Não, a mim parece-me evidente que, não havendo consenso, não pode haver adiamento. Quer dizer, o que o Jorge e o Luís disseram que se tivesse havido consenso, é obviamente que esse adiamento era possível. E, portanto, as questões jurídicas e constitucionais são desculpas, em Portugal sempre, não é só agora, são sempre desculpas. Porque, obviamente, se os partidos estiverem de acordo, as coisas fazem-se. Agora, aqui, talvez ao contrário do que estava a dizer o Jorge, eu acho que pode não ser muito claro, não é neste claro, e provavelmente à noite eleitoral não vai ser claro se era vantajoso para Ventura ou para Seguro, ou mais para Seguro ou mais para Ventura o adiamento das eleições. Portanto, a tática não é clara. Agora, para mim é claro para quem não era vantajoso adiar eleições, que é para o Governo. E o Governo aqui é que tem o papel fundamental. Porque o Governo, nestas eleições, tem 2 problemas. Primeiro, não transformar estas eleições num referendo à inépcia que o Governo demonstrou durante estas 2 semanas. E, portanto, adiando as eleições, esse referendo tornava-se mais provável. E segundo, ele tem um objetivo muito claro das eleições. Ventura não pode ter 2 milhões de votos. Porque se Ventura tiver mais votos que Luís Montenegro, Ventura vai se declarar o líder da direita. E isso é mais provável que não aconteça este domingo se houver muita abstenção. Portanto, é do interesse do Governo favorecer uma abstenção massiva
para que, mesmo que Ventura tenha 35% ou 40%, fique abaixo, muito abaixo de 2 milhões de votos. E, portanto, desse ponto de vista, pareceu-me desde o princípio que o problema aqui não era tanto o que é que Ventura e Seguro opinavam de adiar ou não adiar as eleições, é o Governo. E o Governo, o PSD e o CDS, não querem adiar as eleições porque, do ponto de vista da tática deles, não é vantajoso. A partir desse momento não há condições para adiar as eleições e as coisas irão seguir o seu curso até domingo à noite. Susana, havendo eleições, há de facto este risco de uma maior desmobilização e de uma maior abstenção? Não, isso é evidente que Bem, atenção, há municípios onde as eleições vão ser adiadas. Neste momento acho que já há 3 que formalizaram esse pedido junto da CNEC. Sim, e depois há outras freguesias algumas e secções de voto, claro. Como, aliás, acontece em muitos atos eleitorais, não é? Há adiamentos por diferentes razões. Portanto, eu estou a contar que nos sítios onde é mais difícil as pessoas irem votar, que essas eleições sejam adiadas para lhes dar a oportunidade de participar na semana seguinte. Agora, de todo modo, quer dizer, tendo em conta os constrangimentos nos quais estamos a viver, é um dos dados mais conhecidos, acho eu, da literatura sobre a abstenção, é que as intempéries, a chuva, desde logo a própria chuva, mesmo chuva normal, por assim dizer, que não é aquilo que nos está a acontecer agora, é um fator que conduz à abstenção. Há centenas de artigos de estudos empíricos que mostram isso em todo o mundo, em todas as eleições. Mas esse risco pode beneficiar ou prejudicar mais? Pode beneficiar e prejudicar mais? Prever, não sei. Não sei. Eu também estou totalmente agnóstica, tal como... Mas alinhas nesta tese do Nuno Garopa sobre o Governo, que o Governo também não queria adiar as eleições? Mais ou menos, não tenho... Sim, por um lado eu percebo que o Governo não queira, mas por outro lado não é muito claro, quer dizer, o Governo não está nesta corrida, não é? O Governo, aliás... declarou-se neutro relativamente à escolha dos 2 candidatos. Eu percebo a ideia de que dar gás ao Ventura é mau para o Governo, porque o Ventura depois vai reivindicar... Mas sobre adiar eleições, Luís Montenegro disse que o Governo, que esteve também no terreno, considera que há condições para, na maioria dos locais, enfim, que os constrangimentos eram superáveis. E que havia aqui um caminho intermédio já agora, pronto, que infelizmente em Portugal nunca se tem imaginação para promover a participação eleitoral, que era, por exemplo, ter uma maior capilaridade de secções de voto, ou seja, levar secções de voto nos sítios onde há mais acidentados, pôr as secções de voto mais perto das pessoas, ter horários alargados, por exemplo. Ou seja, há maneiras de promover a participação eleitoral em circunstâncias destas que não implicam necessariamente adiar uma semana. E de facto aqui o problema em Portugal é que nós temos péssima imaginação, andamos sempre muito preocupados com a abstenção, pronto, obviamente que agora são circunstâncias excepcionais, mas nós andamos sempre muito preocupados, mas depois nunca fazemos aquilo que se faz noutros países, que é pronto, por exemplo, votar no outro dia. Neste momento já não, isto era mais em geral para outras eleições, mas nesta certamente que era possível alargar os horários e ter mais secções de voto, ir mais perto das populações mais acidentadas, promover, por exemplo, meios de transporte que não podiam ser obviamente organizados pelas candidaturas, tinha que ser pelas juntas de freguesia, devidamente aprovado pela CNE, etc., supervisionado, para promover a participação eleitoral. Nada disso está a ser discutido. Eu devo dizer que eu não tenho assim, não alinho, tenho muita dificuldade em alinhar-me com o Jorge e dizer que seria totalmente desejável adiar as eleições. Não tenho assim muita certeza, mas quer dizer, eu inclino-me para manter ao máximo a normalidade e pronto, e criar prever e acolher as situações de exceção necessárias. Agora, claro que há aqui um problema também já agora, que é, e isso é mau para o seguro, que é as pessoas que vão votar passado uma semana, em face do resultado, pode haver pronto, partindo do princípio que todos nós temos uma muito forte, enfim, há uma enorme probabilidade, muito elevada, de que realmente o seguro ganhe estas eleições, que isso ainda piora a mobilização para o seguro, no sentido em que as pessoas uma semana depois vão dizer, de todas as maneiras o homem já ganhou, não vale a pena. E aqui há algum apelo a pode acontecer o contrário. Pode acontecer também o contrário, tens razão. De repente fica muito equilibrado agora e depois as pessoas mobilizam-se todas para votar no seguro. Sendo que provavelmente vão ser poucas também, não é? Mas sim, tens razão, Luís, tens razão. Se calhar não sabemos também. Temos também de ser agnósticos aí. Há aqui ainda, de facto, várias incógnitas, tendo em conta que é uma situação realmente diferente e bizarra nestas eleições presidenciais. De resto, e ainda a propósito da campanha, Nuno Garopa, há uma fotografia que foi publicada pelo Jornal Público que não queres deixar passar em branco também. Não queria deixar passar em branco, não tanto pelo episódio da fotografia, porque evidentemente já sabemos que a fotografia representa e tinha uma legenda que não correspondia
à realidade e que depois isso causou uma imensa consternação, quer primeiro à esquerda, que utilizaram essa fotografia para atacar a Ventura, quer à direita depois para defender a Ventura. Mas isto eu queria... André Ventura a cumprimentar uma bombeira. Supostamente a bombeira a não cumprimentar André Ventura. Não, mas não é isso que diz a legenda, não é? A legenda só diz que não havia sorrisos. Sim, mas eu não quero falar... Mas a legenda não diz que a bombeira Eu não quero falar disso. Eu não quero falar disso. O que eu quero falar é que isto é semelhante ao que aconteceu ao ministro Fernando Alexandre. E que as coisas podem ter muitas razões para acontecer. Portanto, eu não quero dizer que isto aconteceu por ser uma manipulação a favor ou contra seja quem for. Agora, quando acontecem estas coisas, e nós já vimos que isto aconteceu na BBC, no New York Times e noutros canais de comunicação social, o que acontece é que há depois uma averiguação interna para se saber porque é que isso aconteceu, porque é que foi feito um erro desta maneira e como é que se pode tomar medidas internas para que estes erros não voltem a ocorrer. E o que acontece, quer no caso do ministro Fernando Alexandre, quer neste caso, é que os órgãos de comunicação social que são visados ou não respondem, ou não assumem, ou fazem comunicados patéticos, como fez a Lusa sobre este assunto. E, portanto, de facto, há uma enorme falta de autocrítica e de capacidade de dizer, ok, ocorreu um erro, por razões que não deviam ocorrer, e, portanto, vamos tomar medidas para que não voltem a ocorrer. E, portanto, o que eu queria avisar não era a notícia em si, é a falta de autocrítica por parte da comunicação social quando estas coisas ocorrem. Susana, estavas aqui já com o semitrunfo, se quiseres ainda concretizar. Porque lá está, porque de facto a fotografia circulou como enfatizando o facto da bombeira não ter cumprimentado o André Ventura, o que é mentira, ela cumprimentou. Agora, o que ele diz, a legenda, diz simplesmente que André Ventura não foi recebido com sorrisos em toda a parte, algo assim. E de facto, mesmo na fotografia em que se vê a bombeira em questão a cumprimentar o André Ventura, que não está no público, mas está depois naquele site contra a prova, de facto a bombeira não estava a sorrir. Portanto, eu acho que apesar de tudo não foi o público que disse a bombeira não me cumprimentou, não é? E tanto que já agora a fotografia escolhida pelo público para a edição impressa e para a edição online são diferentes, e na edição online nem sequer aparece esta questão dos cumprimentos, aparece apenas o André Ventura no quartel dos bombeiros. Portanto, eu sou um bocadinho menos crítica do jornal. Agora posso eu semi-trunfar a Susana? Força. Porque de facto eu não acho que a fotografia em si tenha mal nenhum. Publicas a fotografia, tudo bem. Agora, a partir do momento em que o jornal se apercebe que há uma interpretação errada da fotografia, não custa nada pôr uma mensagenzinha cá fora a dizer a intenção da fotografia não foi esta e estão a interpretá-la de forma errada. É só isso. Não custa nada. O jornal objetivamente permitiu que se fizesse desinformação com a fotografia dele. Eu quase que escrevi um post também a elogiar a bombeira por não ter cumprimentado o Ventura. É mentira, por acaso eu até achei mal que ele não tivesse cumprimentado. É aqui uma polémica que pode ter passado um pouco ao lado, tendo em conta o mau tempo e aquilo por que estão a passar as pessoas, e uma fotografia, como sabemos, é a captação de um instante, mas facilmente os ouvintes se encontrarão tudo sobre esta polémica com a fotografia em que se vê André Ventura a cumprimentar uma bombeira. Vêm aí mais umas eleições, ninguém esperava que com o país e as populações a atravessarem esta catástrofe provocada por um comboio de tempestades. Domingo, 8 de fevereiro, a democracia vai funcionar. Em alguns locais, só uma semana depois é que as pessoas vão poder votar, mas a maior parte do país vai mesmo a votos e na segunda-feira teremos Fora do Baralho Extra no rescaldo eleitoral depois das 7 da tarde. Eu sou a Vanessa Cruz. Até lá.